Salve, salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Vamos trazer agora todas as informações do Flamengo neste dia, 14 de outubro de 2024. Gabigol mais próximo de renovar o seu contrato com o Flamengo. Com a saída de Tite, o jogador está mais feliz, está mais empenhado e tem tudo para dar a volta por cima neste final de temporada. O atleta já participou de 2 jogos como titular e Filipe Luís já disse que confia no atleta, confia no jogador e vai fazer de tudo para ele voltar ao seu futebol de 2019. Será que Gabigol vai dar a volta por cima? Já chega, participe e deixa a sua opinião nos comentários. Vamos trazer aqui um recorte do programa da SBT Esportes, SBT Rio, a quem deixamos aqui o link do canal deles na descrição como forma de créditos. Vene Casagrande e os demais jornalistas falando um pouco sobre essa possível renovação de Gabigol que pode sim estar sendo iniciada. Lembramos que Rodolfo Landim e Marcos Braz ofereceram 1 ano de contrato. O jogador recusou. Com essa nova era de Filipe Luís, o atleta pode receber 3 anos de contrato, isso mesmo. Então, vamos acompanhar essa repercussão trazida pelo pessoal do SBT Esportes. Mas antes, pedimos a vocês que se inscrevam em nosso canal, ativem as notificações, curtam os vídeos para ajudar em nosso crescimento. Agora, vamos trazer tudo sobre o nosso Mengão. Mas eu tô achando até o sorriso dele mais à vontade, né, Vene? Você não tá sentindo isso, não? Eu sinto isso. Óbvio que eu não tô vivendo o dia a dia lá do Ninho do Urubu, mas as pessoas relatam isso. A gente consegue perceber também nos vídeos, nas imagens do Gabigol. O próprio pai do jogador veio publicamente dizer: o meu menino voltou a sorrir. Obviamente ele tá mais leve por conta de toda a situação. A chegada do Filipe Luís, que é um amigo pessoal do Gabigol. O Filipe Luís, inclusive, foi no aniversário do Gabigol recentemente. É um cara que tinha uma boa relação com o Gabigol nos tempos quando eles eram jogadores juntos do Flamengo. Então, óbvio que isso ajuda. E claro, gente, assim, a construção do estádio de uma maneira bem otimista é daqui a 5 anos. Ele jamais vai dar uma resposta grosseira para uma criança. Ele vai falar o quê para a criança? Olha, daqui a 5 anos eu não vou estar mais aqui no Flamengo? Que pergunta é essa? Não, claro que não. Inclusive a pergunta da criança foi boa. Mas imagina que ele até fala de uma forma bem carinhosa: eu vou estar com a camisa do Flamengo no sentido, às vezes não está nem mais jogando, né? Mas que ele estará torcendo pelo clube. Não tem como projetar, não tem como tirar nada dessa sonora. E eu acho até que o Gabigol foi inteligente na resposta. Também ele achei. Ele tá cavando uma renovação. Ele tem o desejo de renovar. Isso aí a gente sabe muito bem. Você acha que o jogo mudou, independentemente dessa sonora? Eu acho que a vontade do Gabigol pode ter aumentado em querer ficar mais no Flamengo. Óbvio que se fosse o Tite, qual seria a vontade de ele continuar no Flamengo, sendo que ele não era utilizado? Eu acho que a vontade dele mudou. Mas, gente, independentemente da vontade dele, a atual gestão nada pode fazer. Não seria justo você renovar o contrato do Gabigol, dando um longo contrato a ele, inclusive valores altos, sendo que daqui a 60 dias tem uma eleição presidencial. Isso aí é uma decisão que a futura gestão tem que tomar. Mas a resposta do Gabigol, gente, foi para uma criança. Daqui a 5 anos a gente não sabe se o Gabigol vai estar no Flamengo ou não. Mas eu acho que ali também tem uma resposta entre linhas, digamos assim. Olha, se depender de mim, eu renovo. Ô, Pedrosa, como o futebol é doido, né? A gente estava há 1 mês falando de um momento de Tite, tudo estremecido, uma certeza já quase que absoluta, porque o absoluto não existe no futebol, que ele não ia continuar, e agora a gente já está falando de uma possível renovação com o Gabigol. Não é uma informação, é o que a gente vai analisando, o que a gente vai vendo, até pela vontade do jogador, né? O futebol é muito louco, né, Pedrosa? Muito louco, ainda mais se a gente for pensar em tudo que aconteceu com o Gabigol, primeiro uma promessa dessa diretoria em renovar com ele, aí depois a renovação emperrou, aí o Gabigol flerta com alguns times, né, Palmeiras, aí depois Corinthians, veste camisa, tem doping, a diretoria oferece um contrato com 50% de aumento com 1 ano e ele se sente desvalorizado não pela questão financeira, mas pela duração pouca aí do contrato que foi oferecido. E agora o Filipe Luís é um novo treinador, é um cara que sem dúvida alguma, se ficar para 2025, não vai querer que o Gabigol saia. Até porque sabe do potencial dele, não só é um amigo, mas entende o Gabigol como um grande jogador que ele é de fato. Agora, novamente, eu vou concordar com o Vene que essa diretoria não pode renovar com o Gabigol por um longo período, ainda mais com as cifras envolvidas do que o Gabigol ganha.
O outro ponto é que o Gabigol tem que voltar a jogar bola, porque se ele não voltar a jogar bola, justificar o alto salário que ele ganha vai ficar muito complicado até para o Felipe Luiz, que é muito amigo dele. Então, assim, ele tem que usar essa reta final para mostrar que sim, que ele quer continuar no Flamengo e que ele quer renovar o seu contrato, independentemente de qual diretoria vai continuar na próxima temporada. Olha só, a gente vai mudar o assunto agora, vai para Hugo Souza. Aliás, esse assunto tá rendendo, hein, Vene? E é sobre a nossa enquete. A gente dá a informação e depois eu trago você para responder a pergunta. Já vai seguindo a gente lá no Twitter, @SBTRio é o nosso Twitter, segue a gente, #SBT Esportivo, assim você conversa com a gente. Já vou mostrar para vocês a enquete, porque mais um capítulo da novela da compra do Hugo Souza. O Vene Casagrande, como é que tá essa situação? Corinthians vai ter que pagar outra multa? Conta pra gente o que tá acontecendo, Vene. Vamos lá, não existe mais negociação. O que existe é um contrato que foi firmado quando o jogador foi emprestado ao Corinthians. A opção de compra pode ser exercida a partir do dia 10 de outubro no valor de 800 mil euros. E essa opção de compra precisa ser paga à vista ou com garantidor, que na verdade é um fiador, que o Flamengo aceite. E aí o Corinthians, no final de semana, a gente trouxe isso durante o final de semana, o Corinthians apresentou uma proposta ao Flamengo de um fiador. Só que o fiador é o mesmo da negociação envolvendo o Mateuzinho. E na negociação envolvendo o Mateuzinho, as parcelas estão em atraso. É uma pessoa física, o fiador? Não, é uma empresa. É uma empresa. É a Brax, que é patrocinadora do Corinthians, também é patrocinadora do Flamengo. Só que esse fiador também não firmou, ou seja, há inadimplência na questão do Mateuzinho. Então o Flamengo virou e falou assim, como é que você quer me apresentar o mesmo fiador que já está me devendo em outra negociação? É basicamente o seguinte, você é dono de, sei lá, um concessionário de carro. Eu sou um cliente. Eu vou lá, compro um carro apresentando um fiador de maneira parcelada. E aí eu atrasei as parcelas. Só que aí eu volto um tempo, depois quero comprar um outro carro. E aí para parcelar esse carro, eu vou apresentar o mesmo fiador. Você vai aceitar? Não. Não. Então assim, não adianta essa inversão de valor que está acontecendo. Muita gente culpando, muita gente lá do lado de São Paulo, do lado do Corinthians, culpando o Flamengo nessa situação. O Flamengo não tem culpa de nada. A gente não pode simplesmente jogar a culpa no Flamengo. O Flamengo não é obrigado a aceitar novamente um fiador que não tem nenhuma garantia que vai pagar. Eu não aceitaria. Claro que não faz o menor sentido você estar invertendo os valores. Aí muita gente fala assim, mas qual é o problema de dever no parcelamento do Mateuzinho? Eu vou dar um exemplo. Imagina se o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil pro Corinthians com o gol do Mateuzinho. É isso, gente. É basicamente isso. Não tem como o Flamengo aceitar essa situação. Imagina ir para o pênalti, o Hugo pega 3 pênaltis. Perfeito. Só que se o Hugo entrar em campo no domingo sem que o Corinthians tenha comprado o jogador, o Flamengo vai receber o valor da multa lá pela partida, que é de 500 mil reais. Mas vai receber? Não. Olha só, o Flamengo não pode dizer pro Corinthians, não, você não vai botar o Hugo Souza em campo. Por contrato, o Corinthians pode pagar até 24 horas depois. Então o Hugo Souza joga e depois o Corinthians paga ao Flamengo. Se o Corinthians não pagar ao Flamengo essa multa de 500 mil reais pela partida, a cláusula de compra não pode ser exercida. Isso também está em contrato. Ou seja, para o Flamengo, tudo ok, tá tudo em contrato, isso é contrato, gente. Não é porque o Flamengo tá jogando duro, porque fez uma negociação ruim com valor pequeno sobre o Hugo Souza. Isso é uma outra discussão. O Flamengo está exigindo tudo que está em contrato. E outra, estamos falando de um clube que não tem nome no mercado. Tá devendo a Deus o mundo. Como é que você vai fazer negócio Vamos na nossa enquete? Com um clube que tá devendo a todo mundo? Pra ver o que o povo tá achando. Quem tá certo na história envolvendo o goleiro Hugo Souza? O Flamengo tá certo? Quem tá certo, tá? O Corinthians tá certo ou os dois? Absolutamente ninguém votou. Não, agora alguém, não sei. Não, o Flamengo certo. Você acha que o Flamengo tá certo? O Vene Pedrosa acha quem tá certo? Eu vou comprar uma camisa do Vene. E eu falo pro Vene, toma aqui, eu vou comprar a camisa, mas eu vou te dar uma garantia de que a mesma camisa que eu já tentei comprar sua, eu não consegui pagar. E o Vene fala pra mim, não vou te vender, Pedrosa. Quem tá certo nessa história? Não faz o menor sentido. O povo pode votar, tá? Existe uma inversão de valor nessa situação, gente, e na boa, assim, vários clubes devem a outros clubes. Beleza, vou dar um exemplo, o Botafogo de fato tá devendo ao América Mineiro. O Vasco está devendo a alguém. A questão é que o Corinthians está devendo a todo mundo e continua contratando. Esse é o ponto.
Vamos lá, olha, vota lá, @SBT Rio, cadê o nosso Twitter? Tá aqui, ó, na tela. Aí, @SBT Rio, segue a gente lá no Twitter e vota na enquete. Quem tá certo nessa história do Hugo Souza? É o Flamengo, é o Corinthians ou os dois? Vota lá, eu quero saber a sua opinião. Olha, véspera do jogo que vale vaga para a final da... Então é isso aí, nação. Vamos falar um pouco aí sobre as últimas notícias do Flamengo, principalmente sobre a renovação de contrato com o Gabigol. Todos nós sabemos que o craque, camisa 99, não tem vivido um bom 2024 com a camisa do Flamengo. Isso todos nós sabemos porque acompanhamos diariamente aí o jogador, né, quando ele atua pelo nosso Mengão. Só que depois da saída de Tite, que era de fato o empecilho que fazia com que ele não atuasse como titular ou até mesmo nas partidas, Gabigol ganhou um novo ânimo e já até está surgindo a possibilidade de que ele vai sim renovar o contrato com o nosso Mengão. Rodolfo Landim, juntamente com Marcos Braz, recentemente ofereceram um contrato de apenas uma temporada ao jogador. De maneira imediata, o atleta recusou com seu staff e agora já se fala em 3 anos de contrato. Isso mesmo. O jogador que nesse momento vem atuando de maneira sendo titular com Filipe Luís, ganhou mais ânimo, o jogador ganhou mais confiança e vem atuando bem. Apesar de não ter feito gols ainda com a camisa do Flamengo nessa sua volta pós-Tite, o atleta tem ajudado o Flamengo na criação de jogadas e tem levado perigo ao gol do adversário. Quase faz um golaço na primeira partida da semi da Copa do Brasil diante do Corinthians no Maracanã. Então a diretoria tem que olhar com bons olhos para tentar entrar em acordo com o jogador e renovar o seu contrato. O Flamengo hoje tem muitos jogadores aí do ataque que estão lesionados. Cebolinha, Luiz Araújo e também Pedro. São 3 atacantes aí que jogam do meio para frente, que estão lesionados e praticamente não vão mais atuar em 2024. Com isso, Gabigol ganha uma chance de ouro para tentar reverter essa situação, tanto diante do torcedor que está um pouco magoado com as atitudes dele fora de campo, assim como também ganha uma oportunidade imensa de ganhar confiança aí com a diretoria. A diretoria, quem não quer renovar o contrato com o jogador, mas com a saída de Tite e com o desempenho do atleta melhorando, já se fala aí que estão preparando um contrato de 3 anos. Todos nós sabemos também que vai haver eleição no Flamengo no final da temporada. Então, tanto pode ser essa diretoria que irá permanecer, assim como também outra que vai começar aí a nova era no Flamengo. Mas todas duas podem sim colocar como prioridade a renovação de Gabigol, né, nessa reta final de temporada. O Flamengo já colocou Filipe Luís como sendo o treinador principal para o final de até 2025. Se Tite não conseguiu fazer essa equipe jogar, Filipe Luís, com pouco tempo de treinamento, fez 2 jogos, atuou muito bem e conseguiu 2 vitórias convincentes. Não pelo placar, né? O placar foi curto, 2-0 contra o Bahia e 1-0 diante do Corinthians, mas sim em relação à atuação da equipe em si, da organização, da formação tática e do empenho dos jogadores no que diz respeito à confiança que o treinador tem demonstrado. Então, Filipe Luís vai permanecer no Flamengo até o final de 2025, independente aí de diretoria sair ou começar uma nova. É claro que surgiu aí algumas críticas com relação a esse contrato de Filipe Luís por se tratar de ano de eleição, mas tem que dar mais tempo ao cara. Não podemos ficar trocando de treinador toda temporada e isso atrapalha muito o rendimento da equipe no ano inteiro. Tanto é que o Flamengo, que não era nem para ter trago Tite para treinar o Flamengo, teve esse erro aí na temporada e teve que mandar ele embora já no final para não perder tudo de vez. Se o Flamengo estivesse com Tite, já teria perdido aí mais jogos ainda. E com Filipe Luís, 2 jogos, 2 vitórias. Então, tem momentos que de fato é necessário a troca de comando, tanto para colocar mais ânimo nos jogadores, assim como também para ter uma reviravolta imensa no futebol do Flamengo, que tem cometido muitos erros. Então, Gabigol
pode sim renovar o seu contrato pelas próximas 3 temporadas. Se antes o contrato que foi oferecido para ele foi de apenas 1 ano, o novo contrato será de 3 anos, com uma renovação, com um aumento salarial de até 50%, né? Já que Gabigol não teve aumento salarial desde a sua última renovação. E merece sim. É um cara que ajudou o Flamengo a conquistar muitos títulos, é um jogador bastante identificado com a torcida do Flamengo e de cara é um grande ídolo do nosso Mengão. Depois de Zico, muitos colocam aí Gabigol como sendo o seu principal atleta rubro-negro. Então a informação é essa: Gabigol tem sim uma real possibilidade de renovar o seu contrato, seja no final do ano ou até mesmo com a nova diretoria. E isso deixa o torcedor rubro-negro bastante feliz, já que o Flamengo, né, tem ele como ídolo e precisa sim fazer com que ele se sinta valorizado. E uma renovação de contrato por 3 temporadas e um aumento salarial de até 50%, penso eu que as partes envolvidas, tanto o Flamengo como o Gabigol, ficarão felizes. E aí, nação rubro-negra, o que vocês acham? Gabigol deve renovar o seu contrato com o Flamengo ou vocês acham que o seu ciclo já se encerrou com a camisa rubro-negra? Participe e deixa a sua opinião nos comentários. Lembramos que iremos deixar o link do canal da ESPN Brasil na descrição como forma de créditos.